Vamos lá, meus caros, dar continuidade aí. Eu gostaria de falar para vocês aí, dar um início, né? Aquilo que foi tão esperado aí, nós trabalhamos chegando ao momento da prosperidade portuguesa. O ciclo do ouro agora apresenta aqui para nós. Então preste atenção aí que eu quero amarrar algumas coisas e aí a gente vai dando continuidade. Como bem falado aí, em 1693 nós tivemos ali o encontro de algumas pepitas, né, algumas gramas de ouro na região do Sertão dos Cataguases. O anúncio disso vai dar uma verdadeira corrida à região daquilo que vai ser lá na frente, Minas Gerais. Essa corrida pelo ouro no Brasil, onde eu terminei falando para vocês ali, né, que aí o destaque para o encontro do ouro já em maior produtividade, em maior quantidade, será pelo bandeirante Borba Gato, aonde ele encontra ouro na região de Sabará. Iniciando-se o século XVIII, nós temos Portugal ali estreitando mais ainda os laços com a Inglaterra. Você lembra muito bem que eu falei dos tratados de 1661 e ali também do acordo fechado em 1642 com o casamento de Catarina de Bragança. O ponto que eu quero chegar agora é este tratado. 1703, Portugal e Inglaterra assinam o Tratado de Methuen. Este é um tratado comercial que vai dizer o seguinte, que todo tecido ali, mesmo através da lã ou do algodão, que será comprado por Portugal, virá da Inglaterra. E isso vai abastecer não só a metrópole portuguesa, como também terá capacidade para abastecer todas as colônias portuguesas ali nesse momento. Então Portugal se posiciona ali na forma em que ele vai comprar a área de tecidos, tanto é que esse tratado é chamado de panos e vinhos, os tecidos ingleses para se abastecer e também para abastecer as colônias ali. Outro ponto importante, que a contrapartida portuguesa será que ali os ingleses irão comprar os vinhos portugueses. Por isso, tratado panos e vinhos, o tratado de Methuen, aí nesse momento. Por outro lado, meus caros, agora eu quero chamar a atenção. Como já falei para vocês, o Brasil vive uma corrida do ouro e no século XVIII isso é mais presente, né? Principalmente no início ali, nós temos um percurso que pessoas de diversas áreas do Brasil irão se dirigir para a região das Minas, assim na época chamada Minas. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Neste momento não havia a divisão entre São Paulo e Minas Gerais. Tudo era chamado de Capitania de São Paulo. A região que nós conhecemos como Minas Gerais era a Capitania de São Paulo. Tudo pertencia à administração do governador de São Paulo. Não havia essa administração, essa divisão, geopolítica da qual nós conhecemos até então. O que nós teremos aí? Um grande processo de interiorização do Brasil, o deslocamento de vários aglomerados populacionais para a região de Minas. Formação de estradas, formação de cidades serão feitas ali para atender a demanda do ouro. Muitas pessoas ali foram para explorar o ouro, algumas foram ali para construir mecanismos e viver da dependência do ouro. Então cidades, pontos de comércio, açougue, tudo isso começa numa velocidade enorme ser construída logo ali no início do século XVIII, já ali na região de Minas. Então, nós falamos que a população brasileira que estava pautada basicamente em um posicionamento litorâneo, aí ela passa agora a ter mecanismos de partir
para o interior, e o interior é Minas. Partir para um processo de interiorização do território brasileiro, pois por todo o território havia uma navegação sobre as bordas do território. Agora as pessoas partem para conhecer mais aprofundadamente o interior, locais mais longínquos, para ali a situação chegar até as Minas e encontrar outras também que eu vou falar mais à frente. Preste atenção. Nesse processo de interiorização do Brasil, nós teremos o deslocamento dos paulistas para a região das Minas, né? A região das Minas que vão ficar mais ou menos aqui, né? Região muito próxima hoje a Belo Horizonte, é ali que vai dar origem à cidade de São João del Rei, Ouro Preto, Congonhas, Sabará, Mariana, Diamantina, o nosso famoso aí quadrilátero ferrífero. Então, o surgimento se dá nesse ponto aqui, né? Então, os paulistas têm o domínio do caminho para chegar até a região das Minas. E as pessoas iam para lá em busca de sair da sua situação de dificuldade financeira e também em busca de riqueza. Esse é o ponto essencial que vai atrair o ouro também. Outro ponto que nós temos aí, que é extremamente importante, será o deslocamento de nordestinos, né? Os nordestinos vão se deslocar da região Nordeste até a região de Minas Gerais. E qual é o caminho desse processo de interiorização que será feito? Esse caminho é seguindo através do leito do Rio São Francisco. Professor, já era conhecido esse caminho pelo leito do Rio São Francisco? Sim, porque você teve uma situação ali também ligada aos bandeirantes que expandiram, que viajaram para essa região e subindo ali também. Então, por exemplo, lógico que ali a primeiro momento a questão da exploração do ouro é fundamental, mas você já tinha o conhecimento do caminho que, se você seguir pelo leito do Rio São Francisco, você vai chegar até a região de Minas Gerais e a região ali da exploração do ouro. O Rio São Francisco é importantíssimo aqui, juntamente com seus afluentes e os outros rios que surgem na região. Bom, fato essencial aqui para esse momento será o deslocamento do gado ali do Nordeste para essa região. Começa a formação de algumas propriedades, algumas fazendas em Minas Gerais, e aí um deslocamento ali também para atuar na exploração do ouro de latifundiários que estavam em dificuldade financeira ali com relação à atividade do açúcar, encontram nesse momento a possibilidade de sair desta dificuldade através da atuação da exploração do ouro ali inicialmente na região de Minas Gerais. Então tem um deslocamento de pessoas na região Nordeste. O outro ponto também é o deslocamento de pessoas na região norte do Brasil, né? E esse deslocamento se deu cortando pelo interior do Brasil e chegando até a região de São Paulo, né? Que muitas vezes não era tão vantajoso você vir até aqui o Nordeste para descer pelo leito do Rio São Francisco. Porém, ali também não era muito vantajoso você dar uma volta e entrar aqui pelo porto do Rio de Janeiro e depois subir aqui até a região de Minas Gerais. Então seria muito mais fácil ali também, caminho que já havia sido desbravado pelos bandeirantes, né? Partir pelo interior do país e atingindo ali a região norte do país. Esse passa a ser também um caminho conhecido, né? E aí concentra-se aqui na região de São Paulo. Também pessoas, também esse deslocamento das regiões ali do sul, vão partir da onde? Parte da região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e vem até São Paulo e de São Paulo para a região de Minas Gerais. Qual que é a importância desse caminho e a importância da cidade de São Paulo? Nesse momento aqui, nós temos realmente o crescimento fundamental da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo irá se destacar como crescimento econômico. Isto porque, devido à atividade comercial de que essa região ali
vai ter que produzir nesse momento. Você tem viajantes chegando de vários lugares do país, tanto do norte como da região sul, de regiões do centro do país, para chegar até Minas Gerais. E o caminho conhecido é o caminho desenvolvido, construído por paulistas. Então, São Paulo, você tem estalagens, você tem ali pousadas, vão ter ali uma abertura de comércios, de uma diversidade fora do comum, um trânsito, um fluxo de pessoas muito grande passa a ocorrer na cidade de São Paulo. E São Paulo se destaca nessa atividade. Esse é aqui o crescimento, a ponta de lança para São Paulo se desenvolver no futuro. É através ali do ouro. E automaticamente também você vai ter depois lá no futuro o deslocamento para a capital aí por via de São Paulo até Rio de Janeiro. Mas esse detalhe eu vou deixar para mais à frente, que eu vou comentar aqui. Porém, você tem o deslocamento também de pessoas que vinham da Europa, portugueses, e atracavam no porto aqui do Rio de Janeiro. E de certa forma, elas vão fazer o quê? Subir até a região de Minas Gerais. Talvez você, meu caro aluno, tenha uma dúvida e você está olhando para esse mapinha que eu fiz aqui, lindo e maravilhoso, mentira, né? E falar o seguinte: mas professor, por que não se entra pelo Espírito Santo? Não seria muito mais fácil? Meu amigo, por uma questão chamada de geografia. Por que, professor? Porque essa região entre Minas Gerais e Espírito Santo, ela é extremamente montanhosa. Você tem uma cadeia de montanhas e ultrapassar essas montanhas era uma dificuldade enorme para este momento. Por isso que entrar pelo Rio de Janeiro aqui, apesar era uma área onde de terreno acidentado, mas com uma facilidade de trânsito muito mais eficiente, né? Então você tem ali uma região de algumas montanhas, mas você tem um caminho mais facilitado do que atravessar pelo Espírito Santo. Então é melhor aí fazer esse caminho por Minas, pelo Rio de Janeiro, para chegar até a região das Minas, que até esse momento não é chamada de Minas Gerais. Então percebam-se aqui, galera, que nós teremos um fluxo de pessoas e um movimento de interiorização. Por quê? Nós temos aqui também esse caminho que será feito até São Paulo, a população começa a vir mais para o interior. Regiões aqui começam a ser ocupadas aqui, e regiões aqui na área central também. O caminho acaba atraindo aglomerados aí de pessoas, e nesses caminhos vão se desenvolvendo. Por isso nós falamos numa interiorização do território brasileiro. Fora isso também, vou mencionar a vocês posteriormente o encontro também do ouro nas regiões do Mato Grosso, no chamado Maciço de Urucu, e na região de Trombetas, em Goiás, que vai contribuir também para esse processo de interiorização do Brasil. Bom, meus caros e ilustres alunos, eu vou terminar por aqui, né? E aí, como vocês viram, nós percebemos o deslocamento de pessoas da região norte, de pessoas saindo da região nordeste, de pessoas vindo da Europa, de pessoas se deslocando do sul do Brasil. E aqui, né, é o caminho que vai gerar também para a carne salgada, o charque, que vai abastecer São Paulo ali também. Isso aqui vai ser fundamental e, inclusive, um dos principais alimentos que vão ser adotados aqui na região de Minas Gerais. Tá bom? Agora espero que tenha ficado muito claro para vocês. Até mais. Vamos para o próximo vídeo.